CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio para você. E nós vamos falar de uma temática maravilhosa que eu sou suspeito, né? Gosto muito de falar sobre comunicação. E hoje a convidada veio indicada pela Fabiana Teixeira, ou Fabi Teixeira, que já esteve aqui num episódio passado. E eu sempre peço recomendação para os meus convidados e as minhas convidadas e que tragam, né, suas indicações preciosas, como essa de hoje, tá? Batendo um papo aqui com ela, e vocês vão ver que pessoa incrível que está conosco. Ela vai contar tudo aqui para te inspirar, para inspirar a sua carreira e a sua vida. Ana Paula Feitosa. Quem é Ana Paula? Tão difícil, né? Essa você por você mesma, né? Eu sou uma mulher de 54 anos, me formei em jornalismo, me especializei em marketing, e trabalho desde então, né, desde a época da faculdade, já quase 30 anos, com comunicação. Fiz faculdade de jornalismo numa época em que o sonho da gente era ser apresentador de telejornal, era escrever nos jornais. Na época que eu fiz faculdade, não se sonhava com assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa era um assunto meio... Fiz PUC, né? E fui para este mundo de assessoria de imprensa, me apaixonei por comunicação corporativa, e lá fiquei por muitos anos. Há 11 anos resolvi fazer uma mudança de rota, saí de uma empresa que eu era sócio, uma assessoria de imprensa, abri uma agência digital, que era, assim, uma loucura, mas fiz essa loucura, porque eu fui picada ali naquela época pela comunicação digital. Falei, gente, isso aqui é o futuro, isso aqui não, né, o que a gente fazia ali, falei, como é que vai ficar o que a gente fazia? O que a gente fazia, assessoria de imprensa, foi se acomodando ali, achando seu espaço, mas eu amei essa minha transição de carreira, e nessa transição de carreira descobri que a gente precisava aparecer, né? Não era mais uma empresa que aparecia, era uma pessoa que aparecia, independente se era o CEO, se era o dono, se era, enfim, quem fosse. E comecei a fazer esse trabalho que eu faço hoje, que é de dar aulas, ensinar mulheres a se posicionar digitalmente. Então, eu ainda tenho agência, que é a Yoke, né, que faz planejamento digital, faz consultoria, faz gestão de comunicação digital, mas, em paralelo, eu tenho esse trabalho que eu gosto muito, que é esse trabalho com mulheres para ensinar posicionamento digital. Que legal, que bárbaro. E realmente, ó, 30 anos quase, hein? Muito bom. Pois é, são de 30 anos. Eu acho que eu tenho 30, e quando eu penso que vou fazer 30 de formada, eu falo, pera, essa conta tá... Mas é muita experiência, então, maravilhosa experiência, né? Mas o importante é manter a jovialidade, né, Ana Paula? Sim, sim. É isso. Acho que a gente tem que estar, né, sempre olhando para isso, né? Sempre olhando para... Eu sempre falo, né, que esses 11 anos de comunicação digital me trouxeram muito, assim, convívio com pessoas jovens, né, que trabalhavam comigo e trabalham comigo até hoje, e eu sempre fui muito sedenta de aprender, de entender, de saber de para onde as coisas estão indo, né? Então, isso eu acho que é importante, é um fator importante para a gente manter a nossa juventude. A gente tem o Alvin Toffler, que acredito que já falecido, mas é um educador, que ele fala que a gente tem que aprender, desaprender e reaprender, sim, que é um ciclo constante. Eu acredito muito nisso, muito. E isso é importante, e tem muita gente que às vezes chega nos 40, 50, né, como a gente está aí, e aí para no tempo, porque no meu tempo, porque quando eu fiz a faculdade, porque quando, né? Isso é difícil. Eu falo, seu tempo não existe mais. Essa é uma frase que eu gosto muito. Seu tempo não existe mais. Então, é isso. Esquece. Vamos nos adaptar ao que está acontecendo agora. Acho que isso é importante, Sérgio. Muito bom. E como foi fazer essa transição? Você já tinha mais de 40 quando resolveu fazer a sua transição. Como é que foi isso? Já mais de 40? Eu acho que foi um pouco da crise dos 40, em alguma medida, daquela angústia, né? Essa agência que eu era sócia, era uma assessoria de imprensa, eu estava olhando para o digital, né, que estava ali começando uma evolução, fui fazer curso, né, de digital, fui tentar entender, aprender, não estava feliz
com tudo ali, né? E nunca é só profissional, né? Eu acho que tudo anda junto, né? Eu falo que a gente aprendeu uma coisa que eu acho muito errada, né? Profissional e pessoal andando separado, isso não existe, é tudo junto e misturado. Então, acho que numa angústia ali de não estar feliz, num todo ali, na minha carreira, na minha vida pessoal, eu estava muito ansiosa por uma mudança. E aí a mudança apareceu na minha frente, que era ir para um trabalho mais digital, mais... a empresa que eu era sócia era muito grande, é muito grande até hoje, e eu também estava muito cansada disso, daquele formato, né? E aí falei, bora. E tudo aconteceu de um jeito muito fácil. Mas teve um fluxo ali de que, sabe quando você fala, nossa, acho que era isso que era para acontecer mesmo, porque foi acontecendo. E eu fui entendendo ali os sinais e as oportunidades e montei a minha agência com 42 anos, 43, não, 42 para 43, e até hoje ela existe. E aí outras mudanças vieram, né? Depois de ter a agência, de ter feito essa transição, outras coisas foram aparecendo. E eu acho que aí eu entendi que a gente vive uma transição eterna, né? Muito bem. E você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Eu acredito muito nisso, né? Que se a gente voltar no tempo, a gente faz exatamente igual, porque é o que a gente sabe ali. Né? É o que a gente consegue fazer naquele momento, as ferramentas que a gente tem são aquelas, então, mas se me dissessem assim, você tem a oportunidade de mudar, não, faria tudo igual, tudo de Que novo. legal. Bem resolvida com a tua carreira, digamos assim, com a tua profissão escolhida. Eu acho que tudo hoje mudou muito, né? Eu nunca imaginei, se eu voltasse também no tempo e perguntassem para mim de futuro, nunca imaginei que eu ia dar aula, que eu ia fazer palestras, que o meu caminho ia para essa coisa feminina, né? Porque eu te falei, eu faço mentoria, eu não posso chamar de mentoria, né? Porque mentoria é uma coisa mais longa, o que eu faço é curto, então é aula mesmo, eu falo que é aula, e eu faço para mulheres. Que legal. Até já fiz para homem, mas eu entendi que Uhum. não. Eu faço para mulher que eu me identifico, eu sei as dores e eu encaminhei para esse lugar. Que legal. Muito bom. E depois desses 30 anos aí de atuação, como é que você acha que as coisas se transformaram ao longo desse tempo? O que você teve que reaprender de comunicação? Principalmente você saiu do analógico, foi para o digital. Como é que as coisas se transformaram aí internamente? Eu brinco que eu comecei passando fax, literalmente, meu primeiro emprego, eu era estagiária de uma assessoria de imprensa, e eu passava fax o dia todo, e fazia follow, e era Isso era muito xingada. moderno, então. Moderno, mas era muito moderno o fax. Fax era um negócio assim, e eu fui contratada para isso. Então eu passava fax o dia inteiro e depois fazia follow, escrito no caderno, fax para Estadão, fulano de tal, aí tinha que fazer o follow. Era xingada, né? Então você imagina quem começou ali no fax, mandando fax. Computador era um negócio assim, a gente entrava no computador do chefe, fazia o que tinha que fazer, fazia rosto, folha de rosto, né, para passar o fax, e saía. Computador era um negócio assim, Era do era chefe. um por agência, até um negócio. A minha agência era simplinha, né? Não era agência chique. E aí você imagina que agora, 30 anos depois, estou vivendo um momento em que eu trabalho remotamente. Quando, né, que a gente sonhou lá atrás, trabalhar remotamente. Faço esse trabalho de posicionamento digital para pessoas aparecerem, falarem de si mesmas, né? Começamos lá atrás, há 30 anos. Imagina que alguém falava de si mesmo, Sérgio. Ninguém falava de si Era mesmo. só artistas, né, que apareciam nas revistas, E ele tinha que ter uma jornais. revista para ele falar. Ele tinha que ter um jornal para ele falar. É Aonde verdade. ele falaria de si mesmo? Ele por ele mesmo.
Não tinha, gente, isso não existia. Eu falo que para contar isso para um jovem hoje, é muito difícil explicar para um jovem que você não tinha um espaço para você, a não ser que você pegasse um banquinho, fosse para a praça pública, subisse no banquinho e começasse a falar ali. Verdade. Então, ou se não, se você tivesse a amiga colunista, que era, se você fosse socialite, que aí ela ia falar de você, que esteve lá em tal lugar, em jantar, no clube, aí sim. mas, ó, se você for pensar, mesmo assim, eu trabalhei muitos anos com essa parte social, né, lifestyle, eu trabalhei muitos anos com o mercado de luxo, né, então que é bem esse universo que você colocou. Uhum. Se você tivesse acesso a um colunista social, por exemplo, mas ainda assim era no viés dele. Isso. Quantos clientes meus que saíram numa coluna social, que era o sonho sair na coluna social, e aí puto porque não saiu do jeito que ele queria, não ia sair. Lógico que não. Eu tinha durante anos eu tive cliente que falava assim, não, mas deixa eu ler a matéria antes de sair. Não pode. O jornalista não deixa você ler. Então, assim, imagina todo esse processo, e hoje a gente tem um lugar, tem vários lugares, né? Onde você fala de você mesmo. Então, a gente teve que reaprender comunicação. Né? Fomos trocando o pneu do carro com o carro andando. É verdade. Porque a gente teve que entender como era. Antes eu tinha lá um cliente que precisava se comunicar, eu precisava da imprensa para que ele aparecesse. De repente, o modelo mudou, as pessoas falam de si mesma, diretamente para o seu público-alvo. E aí, né, um processo também diferente, de que você tem que entender quem é seu público-alvo, você tem que... Bom, enfim, é reaprender a se comunicar. Então, nesse processo de 30 anos, várias vezes eu precisei reaprender a fazer comunicação. Deixei de olhar para jornais, revistas, enfim, tudo que tinha antes, e passei a olhar para o consumidor final, que também, para quem trabalhou com comunicação corporativa, é um negócio que você fala, e aí, né? Antes eu tinha que convencer o jornalista que o meu produto era bom, né? Que o meu cliente era bom. Hoje eu tenho que convencer o público que aquele produto é bom, que aquela empresa é boa. Então você tem que aprender a se comunicar. Muito interessante essa abordagem que você trouxe, porque de fato é uma forma diferente. Eu mesmo, quando eu era bem novo, eu queria ser jornalista. Aí não fui estudar para ser jornalista. Eu queria ser radialista, até cheguei a entrar numa rádio lá na minha cidade natal. Mas aí era muito moleque, 19 anos, e hoje praticamente assim, eu tenho meu podcast há quase 6 anos, então as coisas vão se transformando e não da forma que talvez deveria ter sido. Eu não sentei na cadeira de jornalismo para fazer isso aqui hoje, porque já não precisa, né, assim, para o meu intuito aqui, óbvio, né? E super respeito, eu acho que o trabalho do jornalista, de assessor de imprensa, ele é fantástico, é maravilhoso. Ele traz a diferença de quem vai fazer a coisa séria para falar com o público certo, né? Sim, sim. Mas é isso, em 30 anos é uma mudança. Esse final de semana eu encontrei uma pessoa que foi minha diretora numa agência que eu trabalhei há 25 anos. Exatamente porque a gente se encontrou e eu estava grávida, né? Eu tenho um filho de 25 anos. Então, eu estava grávida, eu tive filho nessa agência. E a gente estava falando disso. Ela, meu Deus, quantos anos seu filho tem? 25. Nossa, mulher. E a gente estava falando Aí a gente falou, gente, em 25 anos, era uma agência muito grande, a gente atendia Vivo, atendia o IG, imagina o IG, portal, né, tinha uma assessoria de imprensa, Ambev, era uma agência muito grande. E ela falou que a gente fazia nem existe mais. Não, daquele jeito, a gente existe assessoria de imprensa, a Ambev continua com a assessoria de imprensa, a Vivo também, mas tudo diferente, tudo uma outra comunicação, uma outra maneira de se comunicar. Uhum. Não, sensacional, que coisa boa que você trouxe isso. E o advento das redes sociais, ele é muito recente, se a gente for ver. Vamos pensar que veio o Orkut, e depois o Facebook em 2004, que deve ter chegado ao Brasil em 2005 ou 2006, eu não lembro. 2007, se eu não me engano. 2007, Então, assim, de lá para cá, como é que você entendeu essa forma também de se comunicar? Porque foi mais uma forma, você já falou algumas aí, né? Que todo mundo tem espaço. Como é que foi o trabalho seu de lá para cá?
Então, este modelo, né, que a gente conhece hoje, onde cada um tem o seu espaço, ele é muito novo. Porque se a gente pegar, né, Orkut, era social. Ela tem um nome, né, rede social, que engana bem a gente, né? Porque ela não é mais uma rede social, né? O Orkut era uma rede social, o começo do Facebook, o começo do Instagram, né, que vem logo depois, tudo isso ainda é usado como forma de socialização por pessoas. Eu não lembro, eu tenho aqui em algum lugar, mas quando as empresas começam a entrar no Facebook, eu não lembro se é 2013, alguma coisa assim. Uhum. E começa a entrar ali também institucionalmente, sem saber usar aquela rede social, tudo muito institucional, né? Então, esse jeito que a gente está falando agora, da médica, a arquiteta, a empresária estarem ali na rede social, a gente está falando de menos de 10 anos. É É verdade. muito novo. É muito, e tudo muito rápido, Ana Paula. Muito rápido. É que a gente olha, a gente tem a sensação de que sempre foi assim, né? Hoje, se você pegar o Instagram, que é a rede mais popular no Brasil, é uma grande plataforma de negócios. Uhum. Dificilmente você vê alguém ali com um perfil aberto postando a foto do prato que comeu, só se ela for influenciadora, né? Mas a gente, pensa a gente quando começou a usar a rede social, né? Você postava bobagens do dia a dia, isso não existe mais. É verdade. É verdade, olha que interessante. E agora eu quero tocar num ponto aí que a gente falou aqui nos bastidores, que justamente são as pessoas 40, 50, 60 que você mentora, que você dá aula. Como é que, porque elas não nasceram, a gente não nasceu no digital, a gente viveu o digital, e tem gente que ainda não se adaptou a ele. Como é que faz para entrar nele de forma bem coerente? Eu acho que tem uma coisa que você falou, que é você ficar falando na minha época, gente, na minha época a gente usava ficha para falar do orelhão, né? Na E minha só época, dando um parênteses aqui, você falou de fax. Eu trabalhei no Banco Itaú, no final da década de 80, como teletipista. Ou seja, trabalhei com telex. Telex, O Pix de hoje ele era um telex que chegava de uma com a agência para fichinha outra. Não, já tinha até o papel, tinha a fitinha, mas já tinha o papel nessa época, tipo uma máquina de moderna. escrever. Aí vinha um código, você passava para o gerente passava para o caixa, ele validava, batia, fazia uns cálculos e pagava o dinheiro da pessoa. Aí isso tudo levava uma hora, mais ou menos. Você imagina, você contar para uma pessoa hoje da geração alfa, né, que tem 15, 16, você contar isso, a pessoa fica olhando para sua cara. É isso. Você imagina essa mulher, né? Porque aí é o que a gente estava falando nos bastidores, né? Tem um recorte de gênero, não adianta, né? Não adianta ninguém espernear, bater pezinho, ficar nervoso, porque tem um recorte de gênero. Essas mulheres com 50, 40 anos, né? Com 60 anos, que estão hoje no mercado de trabalho, na sua máxima potência, porque, né, nós estamos na máxima potência. E olha para um passado aonde ela ouviu repetidamente: mulher não pode aparecer, tem que falar baixo, tem que ser discreta, não seja aparecida. Como é que você faz hoje para colocar a cara numa telinha onde, se você tem 1.000 seguidores, ótimo, você tem 5.000, ótimo, mas o céu é o limite, você pode ter 100 seguidores e, de repente, um vídeo seu disparar ali, então, assim, é assustador, é muito assustador. Então, é difícil, não é fácil, mas você... E aí, não é só a tecnicidade, né? Uma coisa é você entender a técnica, entender como funciona a rede social, e eu explico muito isso, né, nessas aulas, né? Que, inclusive, chama Com Calma e Com Alma, que Ai, que legal! é muito o que eu acredito. No finalzinho aqui do episódio, por favor, deixe dicas de como as pessoas podem te contratar, como fazem para te seguir. Sim, sim. Mas assim, eu achei importante só te contar o nome, porque eu acredito, né? Com calma e com alma mesmo. Você coloca ali. Eu sempre brinco, falo, não adianta fugir. Não adianta fugir. Porque hoje, não precisar estar na rede social é um privilégio. É gente muito privilegiada que não precisa disso aqui. Ou tá no Instagram, ou tá no LinkedIn, ou tá no YouTube. Em algum lugar você tem que estar.
você não tem mais essa possibilidade. Inclusive, eu tenho cliente que, assim, não faz muita questão de rede social, fala, olha, eu atendo muito por indicação e tá tudo certo. Uhum, uhum. Mas mesmo essas pessoas já entenderam que a partir do momento que ela é indicada, a pessoa vai validá-la na rede social. Então, você até pode não... conseguir cliente pela rede social não é uma coisa fácil, é uma coisa bem difícil. Mas a validação acontece. Uhum. Então, eu recebo uma indicação do Sérgio é ótimo, você vai fazer uma mentoria com ele. Eu vou validar você lá, vou olhar como é que você fala, o que você fala. Eu acho que hoje já não tem tanto, tem, obviamente, né? Mas já caiu um pouco a coisa de vou ver quantos seguidores, se ele é famoso ou não. Isso, inclusive, tem gente que faz o caminho ao contrário, né? Não gosta, vamos falar de médico, né? Que acho que é um lugar bem complicado. Tem gente hoje que fala, ah, não, isso não é médico, isso é influenciador, não gosto, é blogueiro, né? Então, tem de tudo, Sérgio, mas a gente não foge do fato de que você precisa existir digitalmente. Então, este trabalho com mulheres, de convencê-las de que elas podem sim aparecer, podem falar, podem se exibir, eu brinco com as profissionais que eu trabalho, né? Eu falo, seja amostradinha, você pode e deve ser amostradinha. Muito bom. Seja quem você quer ser. Exato. E é isso, né? Na aula, que né, são alguns encontros e a gente conversa bastante, é para botar para fora quem você quer ser. Uhum. Quem você pode ser, né? Porque tem, acho que duas Sim. coisas, né? Quem você quer ser e quem você pode ser com o repertório que você tem. Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer e eu acho que é importante para essa nossa geração que cresceu usando telefone de disco, né? Ficha de orelhão e de repente está aqui com uma novelinha no bolso, né? Uma novelinha particular, pessoal, e fala: e aí, o que eu faço? Tem gente que às vezes chega para mim e conta, fala: olha, eu já fiz, eu já estou na rede social, mas eu estou infeliz. Aí você vai descobrir por quê. Porque às vezes contratou uma agência ou pegou uma pessoa que fala, faz tudo, né? Faz trend do momento, Uhum. mostra a sua vida pessoal. É óbvio que isso não dá certo. Isso não funciona, né? Concordo com você. Então, é esse trabalho que é quase de autorreconhecimento, Uhum. né, do que você faz, para dizer, tá, o que que você quer comunicar do que você faz? O que que você quer comunicar dos seus saberes, né, de todo o repertório que você tem em todos esses anos trabalhando, né? Muito legal. Já estou quase te contratando. Aí você é uma excelente vendedora. Já me deu vontade de te contratar. É verdade. Eu Poxa vida. gosto, eu gosto muito do que eu faço. Não, e dá para ver no brilho no olho. Isso é sensacional. Porque tem gente que às vezes fala comigo e fala, eu não sei vender. Você não precisa vender. Fale do que você gosta. Ou seja, convence a pessoa pela tua fala. É, isso na rede social funciona muito, né? Isso. Seja você mesma. Seja você mesmo, né? Eu falo muito disso, né? Que parece meio piegas até, né? Eu gosto de piegas, tá? Não acho pejorativo, mas parece meio piegas. Você fala assim, o que você gosta, fala aquilo que brilha seus olhos, Isso. né? E é verdade. Óbvio que com edição, né? Eu falo, é recorte. Precisa ter claro na cabeça. Rede social é Uhum. recorte. Então, escolhe os recortes. Escolhe os recortes. Muito legal. Eu lembrei agora de uma coach minha, que esses tempos, não vou falar nome, logicamente, por questões de ética, mas depois eu vou falar para ela que ela espiritualmente está citada aqui. Mas ela fez sessões comigo, e numa das sessões ela trouxe uma coisa que ela não tinha passado numa empresa que ela queria passar, Sim. e eu comecei a investigar, fiz algumas perguntas, e ela falou, não, eu fui muito técnica. E ela, coincidentemente, foi participar de novo de um processo seletivo nessa empresa, e eu só falei para ela assim, seja você. Seja você. Ponto. Ainda bem que ela passou. Ela Ah, foi que ela. ótimo. Foi Passou. ela.
Foi o mês passado. Mas, Sérgio, isso é uma das coisas, eu acho, que a nossa geração cresceu, e a gente já falou isso aqui, entendendo ou ouvindo que existe uma pessoa física e uma pessoa que é o seu profissional, o seu trabalho. Não existe, isso é uma bobagem. Isso caiu por terra já. É uma coisa só. É uma coisa só. Não tem como você vestir uma máscara de eu sou profissional e tira essa máscara, faço as coisas da minha casa. Amiga bota outra. Não, você é uma pessoa. E é quem você é, né? É quem você é. Com as suas virtudes, com seus defeitos, né? Tudo. Pacote completo. É bem isso aí. E tem gente que acha, não, deixe os seus problemas em casa na hora de trabalhar. Imagina você está com um baita problema de doença na família, ou você perdeu alguém, ou relacionamento todo conturbado. Você vai trabalhar com a cabeça mesmo? Você vai escrever maravilhosamente bem? Não vai. Não tem como desligar uma chavinha. A mesma coisa ao contrário. Tomou um feedback no trabalho, foi demitido, aconteceu alguma coisa. Vai chegar em casa, ai, que legal, tô feliz. A gente pode até amenizar. E você sabe que isso é importante para esse universo feminino 50 mais, né? As empresas, 54% das empresas não tem um programa para envelhecimento. E aí, de novo, tem recorte de gênero aí. As mulheres com 50 anos estão entrando na menopausa. É um momento muito específico da vida, né? E te falo, a menopausa é uma coisa que precisa ser olhada pelas empresas, né? Tem uma parte, obviamente, ruim e tem uma parte ótima. As mulheres nessa fase da vida, elas sabem o que elas querem. São mulheres seguras, são mulheres resolvidas, são mulheres que vão tirando o que não faz sentido, mas então elas são ótimas. Mas, óbvio, nós temos questões aí, né? Mas 54% das empresas não tem nenhum programa específico dessa pauta, envelhecimento, e isso faz muita diferença. Então, isso precisa ser falado, isso precisa começar a ser conversado, né? Falado, conversado. O mercado precisa entender, né? As pessoas 50 a mais, que na nossa época eram já senhorzinhas. É verdade. 60 anos, está aposentado de chinelo em casa. E nós aqui, cheio de vida, de repertório, que eu falo que é uma palavra que eu uso muito, mas eu acho que é uma palavra importantíssima para a gente ter em mente. Essa palavra é impecável para isso. É isso, a gente tem repertório, a gente tem gás, a gente tem vontade. Tanto que tem um número altíssimo de mulheres com 50 anos mudando a carreira, mudando o rumo da vida profissional. É isso. E que continuem. Sim, sim. Então, são coisas para ser olhadas, né? E eu falo, a gente precisa olhar para isso. Precisa. Até porque também, além disso tudo, o Brasil está envelhecendo. Daqui a 10 anos vai ter, parece que, mais gente acima de 50, 60, os prateados, né, que estão chamando. Então, quer dizer, e são pessoas com muita energia. Você falou uma coisa muito bacana. É muita energia, seriedade no trabalho. Não que os outros não sejam, não estou comparando, mas assim, são pessoas... É outro momento de vida, né? É isso. Outro momento de vida, né? Você sabe que 3 em cada 10 pessoas hoje tem mais de 50 anos, né, na população, e em 2 décadas terão 40% da população. Pois é, olha aí, ó. É isso. Então, e são pessoas ativas, são pessoas que têm muito a trocar, muito a aprender, espero que continuem aprendendo também, e aprendam com os mais novos. Sim, não adianta nada você ter repertório de lá para cá e não querer aprender o que está aí, né? Eu falo sair da sua bolha, né? É o que eu te falei, né, da virtude de ter uma agência digital com mais de 40 anos, foi que eu convivi com muitos jovens, eu aprendi um monte de coisa, eu olhei para o mundo com olhos diferentes, eu estava aberta para aqueles jovens que estavam ali trazendo coisas, informações para mim. A gente precisa olhar para tudo isso. A gente precisa pegar esse know-how que a gente tem, né, profissional aí, e de vida, né, e precisa
falar, vou aprender. O que está acontecendo aqui? É isso aí, não, sem dúvida alguma. Eu tenho só mais uma perguntinha aqui, bem relevante em relação a essas oportunidades que o mercado digital tem para todos nós, e principalmente então para suas alunas, para suas mentoradas, e como é que elas conseguem construir relevância, né, com essa oportunidade grande que está aí, sem viver refém do algoritmo. Você sabe que eu tenho um grupo, né, de mulheres, que é um grupo de WhatsApp que começou muito, muito sem querer, se a gente pode dizer isso. Hoje tem quase 150 mulheres. É um grupo de WhatsApp que eu mando toda semana. Eu faço um apanhado de matérias, de podcasts, de coisas que eu vi que são legais, e mando no final de semana para elas. Chama Analógicas, porque a maioria é 40 a mais. Então, é isso, né? Para a gente não ficar por fora do que está acontecendo, para a gente debater assuntos. E já rendeu encontros ao vivo com temas. E um dos temas era: você não precisa se vender feito uma Coca-Cola. Que era para falar exatamente sobre isso. A gente precisa estar na rede social, né? Como eu acabei de falar, né? Tá todo esse panorama, não tem mais, só gente muito privilegiada é que pode ter um trabalho hoje que não precisa estar ali se amostrando na rede social. É verdade. Né? E eu falo isso, porque a gente fica muito nessa coisa do profissional liberal, né? Mas não é só profissional liberal. Hoje, executivos, né, os C-levels aí da vida, eles precisam ter um espaço ali nas redes sociais, que seja LinkedIn, que seja Instagram, que seja o que ele quiser, mas ele precisa estar ali, ele precisa ter uma relevância de comunicação digital, porque quando ele vai mudar de emprego, né, isso faz diferença. Até porque hoje as empresas quase que exigem que você tenha uma presença digital. Uhum. Isso ajuda, né, para a empresa, né? Enfim, hoje tem toda uma... Isso daria uma longa conversa. Podemos voltar a falar disso de novo, já fica o convite aqui para você, que eu estou adorando o nosso papo. Mas para as mulheres, eu sempre falo, eu não falo muito sobre ser relevante, mas eu falo muito sobre ter autoridade, ser autoridade naquilo que ela faz, né? Então, a conversa é sempre muito por este caminho, de você precisa falar do seu conhecimento, você precisa explicar como você faz, porque como você faz, vamos pegar aqui uma arquiteta. Uma arquiteta mostra os seus projetos, mostra o que ela faz. O jeito que você faz, só você faz. O jeito que você conduz as coisas, é sobre isso que ela precisa falar. É aí que mora a receita da boa rede social. Vai ter milhões de seguidores? Não sabemos. Eu sempre falo, olha, tem várias coisas. O assunto tem que ser bom, tem que ter um pouco de polêmica, tem que ter dinheiro, porque para você fazer ads, né, para você fazer campanhas, e tem que ter sorte. Este fator aqui, sorte. Ele é fundamental. E, Sérgio, porque a gente vê, né, eu analiso, eu olho muitos perfis e fico estudando para tentar entender. Você vê coisas muito parecidas e uma decola e a outra não. E é bom, é interessante, é bacana. Então, assim, tem entender tecnicamente como funciona, tem ter dinheiro para investir, né, em campanha, dificilmente você consegue fazer isso sozinho, né? Eu mesma e Irene. Sim, sim. Então, né, vai dinheiro para você ter uma agência, mas tem o fator sorte também. Tem. Concordo contigo. Sem Então, dúvida. eu falo, para além de relevância, né? Eu falo pouco sobre relevância, eu falo muito sobre autoridade. Porque, de novo, muito difícil, não muito difícil, mas difícil, a pessoa achar ali, tô zapeando ali, achei um dentista, e achei muito legal esse dentista, vou nele. Mas a minha amiga me indicou um dentista, eu anotei, tomei nota ali, ou eu já na hora procurei no Instagram o perfil, e vou ver a cara do cidadão. Vou ver se eu fui com a faixa dele. É o jeito que funciona hoje a sociedade.
E quando você trabalha com digital, nesse universo em que a gente fala diretamente com o público final, a gente precisa entender de público final. Muito bom. Excelente. Você deu uma aula aqui para a gente hoje, só tenho a te agradecer. Eu que te agradeço muito. Você viu que eu sou falante, né? Coisa boa. E continue sempre assim. Já fica o convite para uma próxima. Aqui a gente trazer outras coisas, outra abordagem. E hoje a gente conversou aqui com a Ana Paula Feitosa. Foi maravilhoso esse papo. E para finalizarmos, que dica você deixa aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes? Se você não tem ainda uma rede social, né, um espaço digital bem cuidado, tenha. Isso faz toda a diferença hoje em dia. E dá para fazer isso sem sofrer. Isso não é um lugar de sofrimento. Faz parte hoje de qualquer trabalho, qualquer profissão, qualquer lugar que você esteja colocando sua energia profissionalmente, tem que ter um espaço para comunicação hoje. Muito bom. E como fazem para te contratar a sua agência, a sua equipe, ou as suas aulas, a sua mentoria? A rede que eu sou mais ativa é o Instagram, que é AP Feitosa, meu arroba, e pelo WhatsApp. Eu sou muito online. Muito bem. E posso falar o número? Pode, por favor, deve. 11, né? São Paulo, 996558448. Então, Sou bem achável, Sérgio. excelente. Vão lá, se conectem com a Ana Paula, que com certeza vocês vão ter uma grande profissional acompanhando a sua trajetória digital. Muito obrigado. Imagina, eu que te agradeço muito a oportunidade de conversar, foi muito bom, mesmo. Até a próxima. Até.